Olá, que tal? Bem-vindos a mais uma classe. Hoje a gente vai falar da prova final do curso. Eu vou ler as questões e algumas alternativas e explicar o que vocês devem fazer para conseguir responder a essas perguntas com êxito. Eu vou explicar um pouquinho de cada questão, a gente vai, se precisar, entrar em algum detalhe que talvez não tenha ficado tão claro, para a gente relembrar também um pouquinho do que já foi dito nas outras aulas. Enfim, antes da gente iniciar, eu quero agradecer a presença de todos até aqui, todo mundo que tem acompanhado até esta 8ª aula, que é a antepenúltima. Eu, em nome de todos os outros colegas também, agradecemos muito a presença de todos vocês até aqui. Bom, vamos lá. Na questão 1, vocês vão completar os espaços nas frases utilizando as formas de dizer o próprio nome. Aqui no enunciado está completa usando as formas de decir el nombre. Aí a gente já viu nas outras aulas que tem algumas formas, dependendo do contexto de conversa, entre outras coisas, como me llamo, mi nombre es, enfim, todos esses já foram citados anteriormente. É uma questão aparentemente muito simples, e de fato com o básico de atenção, creio que ninguém vai ter problemas para conseguir resolver. Vamos para a próxima. Na questão seguinte, a gente segue ainda nesse mesmo nicho de questão. Terão duas colunas, onde vocês encontrarão frases que se completam relacionadas à apresentação do nome, principalmente nome, apelidos e essas coisas. Vocês vão ligar uma coluna na outra. Também outra questão bem simples, ou sencilla, como decimos em espanhol. Na questão 3 nós temos um pequeno diálogo, também em grande parte pautada por esses temas. Um diálogo simples, é muito fácil de ser resolvido. Tudo isso com base nesses temas bem elementares que nós usamos até agora. Na questão seguinte, a gente vai se deparar aí com a utilização dos pronomes este, esta, estos e estas. Também simples, terão 4 opções ali para vocês colocarem 4 opções mesmo. Uma questão muito simples também. Na questão seguinte, teremos outro diálogo, dessa vez com um diferencial. Vocês terão um número pré-determinado de palavras e essas palavras não podem ser repetidas no diálogo. Mas também são palavras que a gente viu muitas vezes aqui. O diálogo é muito simples, as palavras se encaixam de maneira muito fácil. Só que dessa vez não pode repetir, o que não vai aumentar o grau de complexidade em quase nada, porque o diálogo é de estrutura simples. Bem, na próxima a gente tem uma questão do uso informal e informal dos tratamentos. A gente vai ter algumas frases, vocês vão mudar ou cambiar as frases do informal para o formal. Vamos lá, na questão seguinte, a gente muda um pouco o tema de que vem sendo tratado até agora e temos uma questão sobre os verbos no presente do indicativo. Lembrando que os verbos no presente do indicativo são utilizados em ações habituais, ações que se realizam com frequência, situações que acontecem no momento em que se fala, como na frase te veo um pouco nervioso, ações no futuro próximo, mañana te llamo e marcamos algo, para expressar ordem, instruções, enfim. É um tema que a gente também já viu e a questão não é tão complexa assim, apesar que às vezes pode parecer quando se trata de modo e tempos verbais. Acaba confundindo às vezes algumas pessoas. E nessa questão também a gente vai encontrar vamos encontrar verbos regulares e irregulares, e também reflexivos. Na questão seguinte, vocês vão encontrar o seguinte enunciado: observa a programação de tal televisão por cable e responde as perguntas. Aí teremos lá 4 opções e depois 9 frases em que 9 perguntas que vocês vão contestar, vão responder de acordo com o que está escrito nessas opções acima, nos quadros. Também muito tranquilo. As perguntas são relacionadas à hora, canal que passa, o que passa, e tudo isso está respondido nos quadros, basicamente. Uma questão muito simples. Seguindo essa lógica, na questão seguinte a gente vai ter
uma questão muito parecida, só que com perguntas sobre a sua rotina. Nós teremos ali mais 6 perguntas, nenhum quadro agora, nada exemplificando, porque o objeto agora das perguntas é a sua própria rotina. Então você vai ler lá e colocar de acordo com a sua rotina as respostas, se baseando no que a gente já aprendeu até aqui no curso, para responder essas perguntas. São frases que necessitam de respostas simples, você não vai precisar escrever muita coisa, pode trabalhar com poder de síntese maior aí, colocar ali em poucas palavras. Por exemplo, se tiver uma pergunta do tipo a que horas empiezas a estudar? A las 12. Simples assim, não precisa detalhar exatamente do onde, como, quando, se é de manhã, tarde. Não é necessário. Em sequência, a gente vai ter mais uma questão que envolve um diálogo. Agora, um diálogo que exige um pouco mais de conhecimento básico ainda, porém, a gente vai precisar já ter um domínio um pouco maior de termos temas além da apresentação, aquela coisa mais simples dos primeiros diálogos, porém ainda também um diálogo bem tranquilo. Serão 7 questões de pergunta e resposta, elas todas formam um diálogo final, nada de espantoso, e a prática desses diálogos é muito importante porque a gente começa a ver frases estruturadas nesse novo idioma, nesse outro idioma. Quando a gente só faz as questões com alternativas separadas, totalmente dissociadas uma das outras, muitas vezes essa falta de conexão acaba fazendo com que algumas pessoas tenham um pouco mais de dificuldade de assimilar alguns termos presentes num texto em espanhol. Esses diálogos, pela interligação que tem cada frase, apesar de estar em pontos diferentes, elas são interligadas num todo final, que é o diálogo. Isso ajuda muito, até porque a gente pode ler depois em voz alta e praticar com alguém também, e criar de fato um diálogo em espanhol, na companhia de mais alguma pessoa, de um parente, um amigo. Então, esse tipo de questão tem um papel fundamental, por isso que eles estão tão presentes aqui na prova. Essas duas últimas, ou a antepenúltima e a penúltima questões, se envolvem diálogos. Na questão seguinte, um diálogo um pouco menor ainda, que é algo mais incisivo, porém tão interessante quanto vocês vão poder ver. E por fim, numa última questão que é quase simbólica, vocês vão preencher uma pequena ficha com pouquíssimos dados ali sobre o curso de espanhol. Uma ficha com seu nome, apelido, como nós já vimos, apelido em espanhol é o que nós chamamos de sobrenome, o curso, essas coisas. É uma questão muito mais simbólica para finalizar tudo isso, a gente foi legal de colocar isso para finalizar o curso. Enfim, essas são as questões que vão cair na prova, quer dizer, os temas, né? Eu não expus aqui exatamente todas as questões, mas os temas e a estrutura das questões foram expostos aqui para já ficar claro e para que vocês tenham mais facilidade na hora de fazer, para que não haja dúvida. Apesar dos enunciados estarem todos bem claros, dificilmente alguém ia ter dúvida sobre o que fazer, até porque a gente tratou de todos os temas anteriormente. É sempre bom essa revisão, esse reforço, para esmiuçar qualquer detalhe que possa ter ficado escondido, às vezes passa despercebido por nós, por vocês. Isso é muito comum, mas acredito que depois dessa aula tenha ficado claro e que todos vão conseguir realizar essa prova final do curso com certa tranquilidade. E creio que todo mundo também vai ter êxito na prova, tendo em vista como foi o acompanhamento durante as outras aulas do curso. Novamente, em meu nome e dos meus colegas de curso aqui, agradeço a todo mundo que esteve presente. A gente está chegando ao final do curso, a gente está nas últimas aulas. Essa já é a oitava de um total de 10, mas a gente já está encerrando aqui praticamente o curso, apesar das outras aulas ainda terem a sua importância. Agradeço a todos e até logo.